Seu projeto não para de chegar mudança e você não está conseguindo gerenciar? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série sobre gestão de configuração e mudança, uma área que é da área de engenharia de software, mas que está sendo largamente adotada em outras áreas, porque no mundo atual não param de chegar tarefas, não param de chegar coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa fazer a gestão adequada dessas mudanças para que essas tarefas que vão chegando a gente consiga realmente realizar, que essas tarefas não sejam esquecidas, que essas tarefas não sejam feitas em duplicidade. Então hoje está bem na moda, né? A gente está usando aqueles agile boards, né? Então eles são bem interessantes para a visualização das tarefas que estão chegando, das tarefas que estão em execução, das tarefas que foram finalizadas, quem está fazendo essas tarefas. Então é uma ferramenta de visualização dessas tarefas que dá bastante produtividade às equipes e vem sendo adotado não só pelo pessoal de engenharia, mas em equipes que precisam administrar um conjunto de tarefas que chegam no seu setor e precisam ser organizadas de alguma forma. Hoje existe até consultorias, né, trabalhando só na organização dessas tarefas dentro de empresa, né, dado que a modernidade traz também um conjunto maior de demandas para esses profissionais. No caso da engenharia de software, esses agile boards também são utilizados, né, mas a gente também precisa de ferramentas um pouco mais elaboradas, porque a gente tem outros artefatos que a gente precisa controlar e outros artefatos que a gente precisa rastrear onde as mudanças foram realizadas. Essa necessidade de rastreabilidade e mudança gerou na engenharia de software algumas ferramentas mais poderosas, que é a área de gerência de configuração e mudança, que a gente vai começar a falar a partir de hoje. Então, na engenharia de software, a gente está produzindo o tempo todo um conjunto de artefatos, né? Então, a gente está produzindo documentos requisitos, está produzindo planos, está produzindo código-fonte, modelos de projeto, modelos de banco de dados. E tudo isso precisa estar sendo gerenciado de alguma forma, porque a única certeza que a gente sempre tem em engenharia de software é que a coisa vai mudar. Então, mudanças vão acontecer o tempo todo e a gente precisa estar gerenciando essas mudanças de forma contínua. Por isso que lá no modelo do RUP, né, que eu uso sempre como base, como referência para a gente lembrar de todas as disciplinas de engenharia que a gente precisa lembrar na hora de configurar o processo, a disciplina de gerência de configuração é uma disciplina que ela está inicia lá desde o início, a partir do momento que você criou o primeiro artefato. Então, quando você cria o primeiro artefato, você precisa já começar a gerenciar todas as mudanças que estão sendo realizadas nesse artefato. Então, quem foi que solicitou mudança, por que fez essa mudança, quando foi feita essa mudança e quais mudanças foram feitas. Então, o desenvolvimento paralelo de software, né, é uma coisa natural acontecer nas grandes empresas, né? Afinal, a gente sempre normalmente a gente constrói grandes softwares, né? É difícil você estar construindo sozinho, né? Só que o desenvolvimento paralelo traz vantagens, mas também traz alguns problemas que precisam ser gerenciados. Por exemplo, a duplicidade do trabalho. Então, por exemplo, como é que eu vou controlar que duas pessoas não estão fazendo a mesma tarefa ao mesmo tempo? O segundo problema são os trabalhos sobrepostos, quando uma pessoa faz um trabalho e a outra joga o trabalho por cima. A perda de trabalho, que é aquele trabalho que foi sobreposto e aí desapareceu e aí eu não tenho como recuperar o trabalho anterior. Às vezes eu preciso de um histórico de mudança, então quais foram as mudanças que foram realizadas num determinado artefato, e o problema de versões inconsistentes, que é quando eu não sei exatamente qual é a versão do artefato que eu devo considerar. Então, todo mundo que já trabalhou em equipe já passou por vários desses problemas aí, né? Seja gerenciando um documento no Word, imagina quando você tem tantos artefatos, como é o que acontece na engenharia de software. Então, a gerência de configuração é mais uma das grandes áreas da engenharia de software, né? Que vem ajudar a gente a resolver alguns desses problemas que a gente tem. Então, com a gerência de configuração, a gente tenta identificar, organizar e controlar as mudanças que vão acontecer no software que está sendo construído, tentando maximizar a produtividade, é uma das definições de Pressman. Outra definição de gerência de configuração é que a gente vai estar usando, com a gerência de configuração, alguns padrões e procedimentos para gerenciar aquilo que está sendo desenvolvido, com o objetivo aí de registrar mudanças e relacioná-las a diferentes versões do sistema. Essa é uma mudança, na verdade é uma diferença em relação às outras áreas, né? Porque agora a gente precisa associar essas mudanças que estão sendo realizadas no software a versões dos artefatos que estão sendo desenvolvidos. E dentro da gerência de configuração e mudança, a gente tem a gerência de mudança, né, que ela vai ajudar a gente a resolver um dos primeiros problemas aí, que é a duplicidade do trabalho, que é quando eu tenho duas pessoas
que podem estar trabalhando em cima da mesma tarefa. Então, a gerência de mudança ela vai controlar o processo de solicitação de mudanças. Cada solicitação que chega de mudança no software, ela precisa passar por uma fase de análise de custo-benefício. Será que realmente vale a pena fazer aquela mudança? Então, quem já desenvolveu software, quem já teve usuário, sabe que às vezes o usuário pede coisas, às vezes absurdas, que não vale a pena dentro do projeto. As mudanças elas precisam ser aprovadas, mas eu também preciso ter rastreabilidade. E quais foram os componentes artefatos. Então, dado que eu fiz uma mudança no software, então eu preciso saber qual foi o código-fonte que foi alterado, eu preciso saber quais foram os campos do banco de dados que foram alterados, e é isso que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje, a começar a utilizar as ferramentas de gerência de mudança. Então, normalmente, para a gente fazer e gerenciar a mudança, né, então a gente tem um formulário, né? Esse formulário normalmente é configurável, chamado de Change Request Form. Esse Change Request Form ele tem vários campos que vão ser preenchidos, e nas ferramentas, esses formulários assumem várias padronizações. Em algumas ferramentas, esses formulários também podem ser configurados. Então, alguns exemplos de campos que podem ter nesse formulário. Então, por exemplo, dizer qual é o nome do projeto, qual é a requisição de mudança. Normalmente, cada requisição de mudança é associada a um número. Ela tem uma data de requisição, tem dizendo quem foi que solicitou. Pode registrar o que é que foi feito até então, quem foi que fez a análise, quem foi que aprovou. E eu tenho várias ferramentas aí disponíveis no mercado que podem estar trabalhando com esse Change Request Form, que nas ferramentas a gente vai ver, eles possuem de outros nomes, né? Afinal, chamado de Change Request Form, né? Pode não ser um nome tão fácil para colocar, para que os desenvolvedores aprendam a falar. Então, nas ferramentas a gente vai conhecer o Change Request Form por Ticket, Issues, tarefas. Então, são exemplos de nomes que são usados aí pelas ferramentas para estar gerenciando essas mudanças que vão chegando no projeto. Então, aqui eu tenho um exemplo de ferramenta bem conhecida no mercado, né, que é o Redmine. Então, o Redmine é uma ferramenta desenvolvida em Ruby, e a partir dela você tem várias visões das mudanças que são solicitadas, do andamento do projeto, quem está responsável pela mudança, qual é a situação da mudança, a prioridade da mudança, todo o registro de alterações que foram feitas na mudança. Então, é uma ferramenta bem poderosa e bem utilizada no mercado. Inclusive, existem sites do próprio Redmine só para plugins adicionais que podem ser instalados na ferramenta, né? Outra ferramenta bem conhecida, né, um pouco mais antiga, é o Bugzilla. Também uma ferramenta de gerência de mudança, onde veja que os campos dos formulários são parecidos, né? Então você tem qual é o número da mudança, você tem versões, você tem quem solicitou, você tem qual é o problema. E mais recente a gente tem o GitHub também aí trabalhando com solicitações de mudança. É a ferramenta que a gente vai usar aqui no curso, né? no vídeo, e a gente vai começar a aprender a mexer nela agora. Então, para exemplificar o uso de uma ferramenta de gerência de mudança, eu vou usar aqui o GitHub. Dentro do GitHub, ele tem algumas abas onde você pode ver o código, e a parte onde você gerencia a mudança é a aba de Issues. Então, esse projeto está dentro do meu repositório no GitHub Marcos Dose. Então, tem lá o projeto de GSM UFIS. Se você quer participar desse projeto, é só depois solicitar lá para que eu possa incluir você no projeto e aí você possa utilizar ele como exemplo. Dentro desse projeto, na aba Issues, né, então agora eu vou criar uma nova issue. Então, uma nova issue quer dizer que eu tenho um artefato que vai precisar de alteração. Então, por exemplo, eu tenho um modelo de projeto que vai precisar de alteração, eu tenho algum código que vai precisar de alteração, um bug a ser resolvido, né? Então, aqui eu clico no botão Nova Issue. Então, ele abre para mim um formulário, né, o nosso Change Request Form, onde eu vou requisitar a mudança em cima do artefato que é necessário. Então, por exemplo, vamos exemplificar que isso seja um bug no cadastro de pessoas que não está aceitando, não aceita CNPJ. A gente depois vai fazer um vídeo só para exemplificar uma forma melhor de criar essas mudanças, né? Então a gente precisa ser bem claro nessas mudanças, até porque para quem vai fazer essas alterações, ele precisa ter clareza de qual é o código, em qual situação. Então mais na frente a gente vai fazer um vídeo só sobre isso.
mas como o objetivo aqui é exemplificar só a ferramenta de gerência de configuração, então a gente vai mostrar só os campos que podem ser preenchidos, né? Então, caso eu já tenha uma pessoa no meu projeto que vai executar essa mudança, né? Então, por exemplo, se eu não estou usando um projeto ágil, né? Então, eu tenho uma equipe de então eu posso associar a essa pessoa. Então, aqui no Assign, então, por exemplo, eu vou associar aqui a Clovijan. Então, é Clovijan que vai ser o responsável por fazer essa issue. E caso eu não queira associar ninguém, eu quero deixar só essa issue, então é só eu limpar isso aí. Tá? Eu posso colocar alguns labels também, então o GitHub também dá alguns labels que eu posso utilizar. Esses labels são utilizados aí para informar qual o objetivo dessa issue, né? Então, por exemplo, no caso aqui é um bug, mas eu posso dizer que essa issue está duplicada, que é uma melhoria no código, que é alguma coisa inválida, que é um questionamento. Então, ele dá algumas issues que você pode utilizar. Então, aqui eu vou usar o bug. Então, ele já associa aqui uma label como bug. Eu posso associar o projeto, a gente vai falar mais na frente essa ideia de projeto, e posso associar a um milestone. Então, configurado, né, escrito todas as informações dessa issue, eu vou submeter a nova issue. Então, no GitHub, na hora que eu associo, então ele aparece, ele dá um número para essa issue, né? Então, a bug no cadastro de pessoas, eu posso dizer que é a issue 152. E é esse número que eu vou usar para referenciar no momento que eu for fazer alterações nos artefatos. Então, toda vez que eu for fazer alguma alteração no artefato, e eu for mais na frente, usando as ferramentas de configuração, o Git, para dar um commit no código, eu vou usar esse número de issue na hora de dar o commit, na hora de gravar as alterações. Então, a partir daí, essa issue já aparece lá na minha lista de issues sendo executadas, né? E aí eu vou chegar no segundo momento, que é o momento de executar essa issue, né? Então, esse bug no cadastro de pessoas, que foi aberto no MacroDOS, então a equipe Agile foi lá e viu que priorizou essa issue para ser executada e vai associar alguma pessoa para fazer essa issue. Então, eu vou associar aqui a Abraão. Então, Abraão é o responsável por fazer essa issue. Então, voltando lá à lista de issues, então Abraão já aparece lá associado como executor dessa issue. Então, a partir do momento que eu associo um desenvolvedor para resolver essa issue, então agora ninguém vai poder mais pegar essa issue. Então, a ideia é que com esse simples mecanismo eu já garanto que não vai haver duas pessoas executando a mesma issue ao mesmo tempo. Certo? Então, toda vez que eu quiser fazer alguma tarefa, então primeiro eu me associo àquela issue, ou àquela tarefa, ou àquela task, e a partir de então eu começo a executar essa tarefa. Então, no momento que essa issue também é finalizada, né, então ele diz, né, vai informar quais foram as correções. Então, correção na validação do CNPJ. Então, ele foi feita essa validação no código e ele pode só fazer um comentário. O comentário vai servir para manter a issue aberta e continuar solicitando ajuda. Então, na hora do comentário também, você pode fazer um comentário e pedir ajuda a algum outro desenvolvedor da sua equipe. Ou simplesmente, se você já corrigiu, já finalizou a issue, você vai lá e fecha essa issue. Então, no momento que eu fechei essa issue 152, ela já não vai mais aparecer lá no conjunto de issues abertas, e a partir de então agora a issue está resolvida. Mas é possível também eu criar projetos. Essa é uma nova funcionalidade do GitHub, né, onde a partir do projeto eu posso dizer que esse projeto é uma sprint e associar um template a esse projeto. Então, veja que eu tenho alguns templates que eu posso usar o projeto. Então, um Kanban básico, um Kanban automático, um Kanban com reviews. Então, eu vou usar esse Kanban aqui. Então, nesse Kanban, eu estou criando um projeto onde eu vou utilizar... Eu vou criar aqui um Agile Bird, onde agora eu posso fazer vários tipos de issues. Então, veja que agora eu tenho aqui as minhas issues que estão abertas, né? Então, aqui eu tenho as minhas issues que estão abertas e que podem ir para o quadro, ou eu posso vir e criar novas issues. No caso do quadro Kanban aqui do projeto, né? Então, eu posso criar, por exemplo, uma nova tarefa que é instalar ferramenta. Instalar
ferramenta Tortoise Git, que é o que a gente vai utilizar no próximo vídeo. Então o Tortoise Git ele não vai ter nenhuma alteração, então o Tortoise Git é apenas uma tarefa, mas ela não vira uma issue. Então por ela não virar um issue, ela não vai ter, ela não vai ficar associada a código, né? Então veja que se eu quiser converter ela numa issue, eu clico nos 3 pontinhos lá em cima da nota, né, e mando converter a issue, né? Também posso editar e eu também posso mover esse quadro para dizer que alguém está executando essa tarefa. Agora, também posso colocar tarefas no quadro, né? Então, por exemplo, corrigir bug na consulta. Então, de pessoas. Então, só rapidinho aqui. Então, coloquei aqui o corrigir bug de consulta de pessoas. Como isso aqui vai virar correções no código, provavelmente, né? Na hora que eu analiso isso, então eu converto isso aqui numa issue. No momento de converter isso numa issue, então, normalmente é após uma avaliação, né? Então, alguém avaliou e verificou que realmente isso é um bug, né? Não foi alguma coisa que o usuário pediu que não tem sentido, né? E esse bug precisa ser corrigido e vai ter alterações no código. Então, nesse caso, erro na classe de negócio. Então, aqui eu converto isso aqui numa issue. E a partir de então ele vira um número e esse número eu posso associar esse número ao código. Então ele criou aqui a issue 153 e agora eu posso associar o código. O código que eu vou commitar, na hora que eu commitar, eu vou sempre estar referenciando essa issue 153. Na hora que eu consigo executar aqui inicio em progresso, então eu coloco na aba em progresso, certo? O legal do quadro, né, é que você pode criar um quadro desse. Por exemplo, se você estiver utilizando um método ágil, né? Então, por exemplo, baseado no Scrum, você vai criar um sprint. Então, para cada sprint, você pode criar um quadro e gerenciar as issues daquele quadro. Não tem sentido você estar criando o quadro de todos os sprints, né? Porque aí você só vai saber realmente que vai ficar no quadro no momento que você chegar na sprint, né? Então, normalmente você só tem um quadro ativo, né? Um projeto ativo, e aí você usa esse projeto para ir organizando as suas issues, certo? Essa é uma nova funcionalidade do GitHub, né? Que vocês podem estar utilizando aí no projeto de vocês, né? Então, já utilizando aí a ideia de tarefas que não são associadas a mudança no código, como, por exemplo, instalar ferramentas, mas também tarefas que vão ficar, vão ter que ter ligação com o código, né? A gente vai ver mais na frente, para dar rastreabilidade às mudanças que são necessárias no código. Então, toda vez que eu tiver uma tarefa que precisar fazer mudança em artefatos, então eu vou converter ela numa issue. Então, se você gostou de gerenciar mudanças, né, então fica o desafio de criar lá um usuário no GitHub, criar um projeto, ou então pede para eu adicionar vocês lá no projeto GSM UFIS, e fica o desafio de criar 5 novas issues, né, ou seja, problemas ou change request form, informe o título, informe os detalhes, informe o tipo da issue, e eu quero que você simule fechar, consertar e resolver pelo menos 5 dessas issues. Teste as palavras-chave, né, como close, como fix, como resolve. A gente vai precisar dessas palavras na hora que vocês forem começar a trabalhar com o Git, né, e trabalhar com a ferramenta de gerência de configuração do GitHub, certo? Então, espero que tenham gostado, aguardo vocês aí nos próximos vídeos. A gente vai continuar falando sobre gerência de configuração. Então, fique com Deus, tchau, tchau, grande abraço.